caríssimos, né, discentes, né, alunos do curso de metodologia da pesquisa científica, né, quando eu comecei a gravar um vídeo de desenvolvimento, né, a minha ideia inicial era gravar um vídeo de 30 minutos, mas eu percebi a necessidade de gravar mais tempo para abordar todos os tópicos de uma forma completa, de uma forma holística, né. O vídeo anterior de desenvolvimento, ele tem 47 minutos e eu comecei a falar logo no finalzinho sobre as estratégias de projetos utilizando a abordagem mista, né, baseada em Creswell, né, e ele aborda ali no livro, nos seus livros, né, 6 estratégias de métodos mistos. Eu cheguei a abordar 3, né, mas para não perder o nexo entre as 6, eu vou recapitular as 3 que foram abordadas no último vídeo e vou abordar as demais 3 estratégias, tá? A primeira estratégia de métodos mistos é a explanatória sequencial, né? Ela dá maior peso aos dados quantitativos numa primeira etapa e aos dados qualitativos numa segunda etapa, né? Só para dar um spoiler para ficar mais claro, né, são 3 estratégias que elas são sequenciais e são 3 estratégias que elas são concomitantes, né? A diferença é que as 3 sequenciais, né, ela é dividida em etapas, né, normalmente em 2 etapas, uma primeira e uma segunda etapa, mas pode se dividir em mais etapas. E a concomitante não é dividida em etapas, é uma fase só em que os dados estão coletados todos juntos, né? Tanto quadro como quant, né? Eles são coletados juntos ao tempo todo, né? Diferente da sequencial, que numa primeira etapa é feita de uma forma e tem que ela é dividida em etapas e cada etapa tem que tem uma forma de ser conduzida, né? Tem seus próprios procedimentos para serem executados, né? A explanatória sequencial, ela dá maior peso aos dados quantitativos na primeira etapa e aos dados qualitativos na segunda etapa, né? A exploratória sequencial, ela dá mais peso aos dados qualitativos na primeira etapa e aos quantitativos na segunda etapa. A transformativa sequencial, que também é feita em 2 fases, né, coleta esses dados tanto qualitativo e quantitativo nas 2 fases, né, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, né. Lembrando que a primeira fase é utilizada como lente teórica e a segunda como complemento dessa lente teórica, para dar sustento, né, essa lente teórica. Já as 3 agora de transformação, as 3 estratégias que são concomitantes, né, tem a estratégia de triangulação concomitante, né, que ela tem como objetivo, né, comparar dados quantitativos e qualitativos, não priorizando nenhum nem outro, mas apenas comparando-os, né, com o objetivo de determinar, né, se existe ou não convergência entre eles, diferença entre eles, ou uma combinação entre esses dados. A estratégia incorporada concomitante, ela também não prioriza dados nem qual nem quant, né, eles são coletados simultaneamente, por isso eles chamam concomitante, né, e utiliza-se normalmente um banco de dados secundário, né, para desempenhar um papel de apoio nos procedimentos. A estratégia transformativa concomitante, que é a 6ª, ou a 3ª concomitante, né, ela também utiliza uma lente teórica composta por dados quali ou quant, né, mas ela também não prioriza, né, os dados quant e nem os dados quali, né, como as sequenciais. As sequenciais ou dão maior peso a uma ou dão maior peso a outra, né, em alguma das etapas. Já as estratégias concomitantes elas não priorizam nem dados nem quant, nem quali, porque o objetivo não é, né, a sequência das etapas, né, e a relação entre as etapas. Na verdade, o objetivo da estratégia concomitante é comparar se existe ou não convergência, né, comparar similaridades, né, semelhanças, dessemelhanças, né, entre esses dados. Esse é o objetivo, né. É por isso que ela não prioriza nem dados quali nem dados quant. Né? Isso são as estratégias sequenciais de métodos mistos. Agora vamos falar das bases procedimentais da pesquisa, né? As bases procedimentais elas podem ser observacional,
quando a técnica geral é a observação, né? E toda pesquisa ela parte da observação, como já falado. A observação ela pode ser participante ou não participante. A participante, que é também chamada de direto ou in loco, é quando o sujeito ele participa, né, do objeto, né, pesquisado, investigado, né? Na observação participante nós incluímos, por exemplo, estudo de caso in loco, nós incluímos pesquisação, nós incluímos etnografia participante, biografia participante, né? São exemplos de pesquisa observacional participante. Na pesquisa observacional não participante, que é também chamada indireta ou ex loco, é aquela em que o sujeito, né, investigador, o pesquisador, ele não participa, né, do objeto investigado, né? Se ele vai investigar uma empresa utilizando a pesquisa observacional não participante, então ele não vai lá na empresa coletar os dados, ele não vai, se ele vai investigar uma escola, ele não vai precisar se inserir na escola, vai precisar se inserir numa empresa, num setor, numa organização, para ele viver, né, para ele construir junto com os outros membros dessa organização o conhecimento do seu trabalho científico, né? Ele não vai precisar fazer isso, né? Ele pode fazer por meio de uma revisão da literatura, ele pode fazer por outros meios, né? Ele pode até utilizar dados de lá, né, de outros membros da organização, mas à distância, né? Na observação não participante são incluídas as revisões da literatura, são incluídas etnografia não participante, biografia não participante, são pesquisas desse tipo, né? Estudo de caso, ex loco. A base procedimental ela pode ser experimental, quando se utiliza como técnica geral, a experimentação, né? Normalmente é feita em estudos da área de física, química, biologia, isso é feito no laboratório. Existem variáveis controláveis, né, utilizadas para se experimentar, para se testar a hipótese e obter resultados e conclusões. Por isso chamado experimentação. É um experimento feito, né, para se chegar aos resultados da pesquisa. A base procedimental ela pode ser estatística, quando se utiliza técnicas estatísticas, que elas podem ser tanto quali como quant, né? Pode ser quali, pode ser quant, pode ser mista, né? A base procedimental pode ser clínica, e a base procedimental clínica é utilizada na área de medicina, né? Para qualquer uma das suas especialidades, psiquiatria, cardiologia, oftalmologia, neurologia, né? Otorrinolaringologia, enfim, qualquer área, né, da área de medicina utiliza, né, pesquisa clínica, o ensaio clínico, né, e normalmente não, é necessário, né, a aprovação do CEP, de um comitê de ética de pesquisa, para se conduzir uma pesquisa clínica, né, e são pesquisas mais sérias, né. Normalmente as pesquisas clínicas elas utilizam também algum coautor, autor da área de estatística, ou alguma parceria com alguém da área de estatística, da área de exatos, para fazer uma análise estatística dos dados, né, para dar maior robustez, né. As revisões feitas, né, na área de medicina são predominantemente sistemáticas, integrativas ou de escopo, né. Perdeu-se, né, a ênfase em revisões narrativas na área de medicina, né. Vê-se muito mais revisões sistemáticas. Normalmente na área de medicina existe uma quantidade enorme de pesquisadores envolvidos, né, justamente por conta da seriedade, por conta de envolver seres humanos, pacientes, né, casos complexos, né. Que na área de medicina envolve-se muitos pesquisadores, pesquisas estatísticas, revisões sistemáticas, né, estudos de caso, né. Tudo isso é feito para dar maior rigor, né, para dar maior consistência, maior coerência, né, por conta da seriedade, por conta de envolver seres humanos, né. Eu já li artigos da área de psiquiatria, por exemplo, com 49 pesquisadores numa pesquisa só, né. É comum, muito comum. Na área de medicina, em geral, é comum ter muitos pesquisadores, ter as técnicas mais sofisticadas. E, claro, está envolvendo seres humanos, né. Agora vamos falar das técnicas, né? As técnicas elas podem ser gerais para coleta e tratamento de dados, ou elas podem ser específicas também. Conforme falado, quando se usa a base procedimental observacional, qual é a técnica geral? Observação. Quando se utiliza a base procedimental experimental, o que se usa é a experimentação, né? E quando se usa
a base procedimental estatística, a técnica geral normalmente utilizada é a amostragem, né? E essa amostragem, conforme explanada no vídeo anterior, ela pode ser tanto probabilística como não probabilística. Né? Quem quiser mais detalhes, né, dessa amostragem está no livro, está nos outros materiais. Né? E quem utiliza a abordagem clínica, ela pode utilizar, por exemplo, ensaios clínicos, né? Estudos randomizados, né? Ela pode utilizar várias dessas técnicas gerais, né, que normalmente são empregadas em casos clínicos. Né? Para detalhes, né, de cada uma dessas técnicas gerais, né, a seção 3.4.3, né, do livro, ela aborda todos esses detalhes. Né? A testagem ela é muito utilizada na base procedimental clínica. Né? Então essas técnicas gerais, né, observação, experimentação, técnica estatística, amostragem, né, testagem, né, estudos randomizados, né, ensaios clínicos, essas técnicas gerais elas são abordadas, né, na seção 3.4.3.1, né, e as técnicas específicas na seção 3.4.3.2 do livro. Né? Agora, sobre as técnicas específicas, é necessário ressaltar que cada uma das fases da pesquisa ela possui suas próprias técnicas específicas. Né? Para a coleta tem suas próprias técnicas, né? No registro também, na organização, na sistematização, na análise de interpretação, na apresentação e na publicação. Na coleta, pode-se utilizar a leitura, né? E a leitura, na coleta, a leitura, ela sempre é utilizada para se fazer o referencial teórico, né? É preciso ler bastante artigos, livros, né? Trabalhos acadêmicos em geral, para se fazer a coleta dos dados teóricos. Né? E a leitura é utilizada também, né, quando se coleta os dados empíricos, né, seja por meio de entrevistas, né, questionários, formulários, né, etc. Após essa coleta dos dados, né, é feita também a leitura desses dados, né, para se passar para outras fases, né, para outras etapas, né, da pesquisa. A protocolagem observacional ela também é uma técnica de coleta. O que é o protocolo observacional? Eu achei muito interessante. Quando eu aprendi o que era protocolo observacional, sabe o que eu concluí? Eu concluí que qualquer pessoa é capaz de fazer uma pesquisa científica. Assim, não é que qualquer pessoa, né? Assim, eu fui muito simples, generalista ao falar isso. Qualquer pessoa, no sentido de que todo ser humano é capaz de fazer uma pesquisa científica, se tornar um pesquisador, se tornar um cientista, né, de produzir um trabalho científico. Né? É lógico, para isso ele precisa entender o processo de investigação científica, mas muitas vezes as pessoas até acabam utilizando um protocolo observacional no seu dia a dia, né, não vinculado a uma pesquisa científica, a pessoa não entende de ciência, pesquisa científica, mas acaba utilizando o protocolo observacional sem saber que está utilizando. Né? O que seria um protocolo observacional? Ele trata de um meio para se registrar informações durante uma observação, só isso. Por exemplo, se você está lá, se você é um evangelizador, né, de uma religião, seja uma religião que é proselitista, e você utiliza lá uma folha, um papel, né, um dispositivo eletrônico para registrar informações durante o que você observa nessa obra de evangelização, esse registro ele é feito, seja ele num papel ou num dispositivo eletrônico, esse papel é o seu protocolo observacional. Esse dispositivo eletrônico é o seu protocolo observacional. E não se trata de investigação científica, você só está, né, o evangelizador só está registrando informação. Ele está praticando a protocolagem observacional sem saber o que é isso. Né? Então é importante, né, a gente entender, né, as técnicas específicas, e muitas delas são utilizadas até desvinculadas de uma forma pontual, né, totalmente separada de uma investigação científica no dia a dia. Né? Então isso mostra que a bagagem, né, as habilidades desenvolvidas no dia a dia, todas elas são úteis, né, quando
uma pessoa entra no ensino superior, começa a cursar metodologia científica, começa a produzir seu primeiro trabalho científico, né, a conduzir, né, um trabalho científico, todas as suas habilidades adquiridas em âmbito acadêmico, profissional, no dia a dia, elas são úteis sim, né, para ajudar isso, né, para ajudar nesse processo. E o objetivo de usar a protocolagem observacional é o quê? Planificar o que foi observado. E essa é uma etapa muito importante, né, da fase de coleta. Porque você coletou dados, né, por meio da leitura, por exemplo, né, livros, artigos, trabalhos acadêmicos em geral. Se você não registra o que você pesquisou, você não faz anotações, você perde. Então, assim, se você quer se tornar um escritor, um pesquisador, um professor, por favor, anote tudo que você escreveu. Esse livro, por exemplo, eu levei 5 anos para fazer, né? Às vezes eu estava de madrugada, dormindo, aí surgiu uma ideia nova, e aí eu pensava, gente, se eu não anotar, será que eu não vou esquecer amanhã? E assim, minha memória de médio e longo prazo é extraordinária, eu lembro muito bem, né? Mas a minha memória de curto prazo é ruim. Eu já percebi isso, minha memória de curto prazo é ruim. Às vezes o que eu pensei de manhã, à tarde eu já esqueci. Às vezes o que eu pensei à tarde, de noite eu já esqueci. Então, por conta da minha memória de curto prazo ser ruim, eu entendo que é fundamental registrar tudo. Mas não é só registrar tudo, é registrar tudo na hora. Acabei de ter uma ideia nova, eu estou de madrugada, estou no banheiro, estou tomando banho, estou comendo, eu paro o que eu estou fazendo. Eu pego um papel, se eu tiver o computador aberto, pego um Google Docs, um Word e registro. Na hora. Registro tudo e em detalhes, nos mínimos detalhes. Por quê? Para não perder informação. Infelizmente, algumas ideias brilhantes minhas eu tive só uma vez na vida, depois eu esqueci, nunca mais lembrei. Acredita nisso? Pois é. E tem ideias assim que eu não sei nem quais são os benefícios que a ciência perdeu por eu ter esquecido de ideia brilhante. Imagina, você tem uma ideia brilhante, talvez pode até corrigir um problema, né, concreto, uma ideia que pode se tornar uma teoria, um livro, e de repente você esquece. Quer dizer, o que poderia ser corrigido já não vai ser mais, né? As contribuições que poderiam ser trazidas por essa ideia já não vão mais ser trazidas. Entende? Então, por isso é fundamental, né? Se você, né, teve uma ideia, coletou uma informação e não registrou, cuidado. Se você esquecer, no momento que você parar para registrar, se você esquecer, pronto, acabou. Aí não dá mais para utilizar, não dá para fazer mais nada. Então, registra, né? Aprende a ler bem, né? Fazer uma leitura de qualidade, a registrar tudo. Texto, foto, vídeos, registre tudo, documente tudo. Aprenda a fazer isso. Isso é útil no processo de investigação científica para a sua vida toda, né? Uma outra técnica de coleta é a entrevista, né? É uma técnica bastante utilizada em pesquisas observacionais participantes, pesquisas clínicas, né? A entrevista é encontro entre 2 ou mais pessoas, né? E a entrevista, ela pode ser um focus group, né? Um grupo focal, ela pode ser estruturada, pode ser semi-estruturada, ela pode ser não estruturada, né? A estruturada, o entrevistador segue um roteiro, né? As perguntas são pré-determinadas, né? Numa entrevista estruturada, ela utiliza um formulário ou questionário estruturado. As pesquisas são padronizadas, né? Normalmente as questões elas são de múltipla escolha. Pode até ter alguma parte aberta, né? Por exemplo, dá 5 opções de múltipla escolha e dá uma resposta a outra, se for algo diferente, especifique, enfim, mas normalmente elas são de múltipla escolha, são fechadas, né? A entrevista pode ser não padronizada, né? Ou quando utiliza, né, um questionário, um formulário, né, não estruturado, né? Ou seja, o pesquisador tem a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção considerada adequada. Ou seja, as perguntas são abertas, né? Podem ser respondidas dentro de uma conversa informal, né? Esse tipo de entrevista ele pode ser focalizada, clínica e não dirigida. A pesquisa ela pode ser semi-estruturada também. A semi-estruturada utiliza questionários e formulários semi-estruturados.
E quando se utiliza essa entrevista semi-estruturada ou questionário semi-estruturado, as perguntas normalmente são abertas, ou seja, não se dá opções de resposta, né? Não há opções de resposta. As perguntas podem ser abertas, né? Assim, o entrevistado, a entrevistada tem total liberdade para responder, dar a resposta que bem quiser, né? E elas podem ser fechadas também, né? Assim, exigindo uma resposta sim ou não, né? Ou talvez, no máximo, uma alternativa, mas sem dar essas opções para o entrevistado. Ou seja, embora uma pesquisa fechada normalmente vai exigir uma respostinha mais curta, né? Mas o entrevistado é livre, se ele quiser falar mais coisa complementar, ele é livre para responder da forma como ele quiser. Então, por isso ele é sempre estruturado, né? Normalmente a entrevista estruturada ela é utilizada mais em pesquisas quantitativas, né? Por isso é que se requer os questionários estruturados, que são padronizados, são quantificáveis, e a semi-estruturada e a não estruturada são utilizadas mais em pesquisas qualitativas. As entrevistas podem ser individuais ou coletivas, né? Normalmente as entrevistas feitas com uma pequena quantidade de respondentes, elas são feitas individualmente, né, com cada respondente, mas quando há uma grande quantidade de respondentes, né, por questão de tempo, né, para conduzir a pesquisa, o ideal é fazer entrevistas coletivas, né, e essas entrevistas elas podem ser feitas tanto presencialmente quanto virtualmente por meio de videoconferências. Agora, as técnicas para o registro. As técnicas para o registro, elas servem para planificar, né, aquilo que foi coletado. Essa é a segunda fase da execução da pesquisa. Após a coleta, tem um registro. Pode ser aplicada a planificação manual, que isso é registrada por meio de uma compilação manual, né, a tinta, grafite, um papel, né, numa agenda, né, num caderno, né? Ou a planificação pode ser feita eletrônica, por meio de um software, né? Normalmente se utiliza um Word ou o Writer, né? Pode utilizar o Docs, né? Lá que fica até melhor quando salva na nuvem, né? Dá até maior segurança, né? Porque às vezes o pesquisador está usando o Word, ele salva num pendrive, e se perdeu o pendrive, perdeu a pesquisa. Pensa bem, de repente o pesquisador produziu uma pesquisa durante um ano inteiro, salvou no pendrive, não salvou na nuvem, nem no HD, aí perdeu o pendrive, perdeu. Né? Ou às vezes o computador pifa, pronto, se está só no HD, perdeu a pesquisa. O ideal é salvar na nuvem, né? Por maior segurança dos dados. Quanto mais séria for a pesquisa, maior tem que ser a segurança dada a ela, para não se perder. O ideal é fazer direto na nuvem, tudo que for registrado na pesquisa, deixar direto na nuvem, seja cálculos, né, planilhas, seja apresentações, né, fotos, vídeos, texto, tudo na nuvem. Deixa tudo na nuvem que fica mais fácil. Essas são as duas técnicas da organização. Para sistematizar os dados, as principais técnicas são busca simples de strings ou a busca avançada de strings. E essa busca ela é feita nas bases de dados, né? Por exemplo, Google Acadêmico, Semantic Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, Medline, Spell, dentre outras, né? Cielo, ResearchGate, tem muitas, né? Tem muitas bases de dados aí, são dezenas de bases de dados, essas são as principais. A busca simples ela não utiliza operadores booleanos, e a avançada utiliza. Na busca simples, né, de strings, né, os descritores eles normalmente são utilizados em revisões narrativas, né? Já nas revisões sistemáticas, integrativas e de escopo, normalmente se utiliza a busca avançada, mas nada impede de utilizar a busca avançada também nas revisões narrativas, né? O que seriam operadores booleanos? Seria o AND, OR ou NOT em inglês, ou ou não em português. E o por cima de pontuação, como aspas, parênteses, colchetes e asterisco. No livro eu coloco um exemplo. Vamos supor, você está pesquisando sobre fusões e aquisições. Aí você quer utilizar uma busca avançada de strings, operadores booleanos e cima de pontuações.
Então aí você entra, vamos supor, lá na Scopus e o Web of Science, que são as duas principais bases de dados a nível mundial da área de administração, ciência contábil e economia. Você vai encontrar, pelo menos, em algumas bases você encontra milhares de trabalhos, né, de fusão e aquisições, em outras você pode encontrar até milhões, dependendo da base que você procurar e dependendo dos filtros que você empregar. Uma dica seria: abre parênteses, abre aspas, fusões e aquisições, fecha parênteses, or, abre parênteses, F&A, fecha parênteses, or, abre parênteses, mergers and acquisitions, fecha parênteses, or, abre parênteses, M&A, fecha parênteses e fecha aspas, fecha parênteses. Essa seria uma estrutura para pesquisar. Você poderia ainda complementar, né, com outros descritores usando o operador booleano AND. Aí você abre parênteses, abre aspas, fluxo de caixa descontado, fecha aspas, or, abre aspas, FCD, fecha aspas, or, abre aspas, desconto de cash flow, abre, fecha aspas, or, abre aspas, DCF, fecha aspas e fecha parênteses. Então, se você utilizar todos esses descritores, tanto em português como em inglês, a sua pesquisa vai ser bem específica. Você vai estar coletando exatamente todos os artigos científicos da base de dados sobre fusões e aquisições, né? Tanto que tem a palavra escrita por inteiro, como a sua abreviação em português ou inglês, que também possui no seu trabalho a técnica do fluxo de caixa descontado, por extenso ou a sigla deles em português ou inglês. Então, quer dizer, você está já aplicando nessa busca avançada de strings, operadores booleanos, símbolos de pontuações, né, descritores bem definidos, a língua portuguesa e a língua inglesa. Você poderia inserir esses mesmos descritores em quaisquer outros idiomas, poderia ir espanhol, alemão, francês, enfim, mas o foco sempre é principalmente português, inglês e espanhol, são as línguas mais utilizadas para a produção e publicação de artigos. Esse é só um exemplo, isso pode ser aplicado com qualquer temática, né? Uma outra técnica para a sistematização são fatores de inclusão e exclusão, normalmente utilizados em revisões sistemáticas, né? Fatores de inclusão e exclusão, por exemplo, podem incluir áreas de concentração da pesquisa, idioma, tipo de trabalho acadêmico, país, instituição de pesquisa, pesquisador, lapso temporal, lapso espacial, etc., né? Agora, para organizar os dados, né, existem técnicas específicas também. A leitura científica, né, ela foi colocada no livro como uma técnica que pode ser utilizada lá na coleta, mas ela também pode ser utilizada em outras fases. Na organização você pode utilizar a leitura, né, por isso ela está no tópico de organização dos dados também, né. Para organizar, você vai ter que reler, né, aquilo que você já leu na coleta, você vai reler agora. Vai reler, mas com outro objetivo. O objetivo dessa fase é organizar os dados. E por quê? E como você vai organizar os dados? Você vai aplicar, por exemplo, a codificação. Você vai formar blocos ou segmentos de textos, né, e atribuir um significado às informações. Você pode utilizar a categorização, né, que é muito utilizada em análise de conteúdo, né, mas pode ser utilizada em conjunto com qualquer outra técnica. Né. A categorização ela se serve, né, no agrupamento dos dados. Né. Você vai definir grupos, vai dar um nome que seja coerente a cada um desses grupos, esse nome e essas categorias, os nomes das categorias precisam distinguir as características de cada grupo de dados que foram definidos. Existem três regras básicas para a categorização. O conjunto de categorias deve ser derivado de um único princípio de classificação, um único critério. Você utiliza um critério. Por exemplo, você está lá falando sobre espécies tributárias. Aí você quer classificar as espécies tributárias. Um critério que você poderia utilizar seria a vinculação ao fato gerador do tributo. Aí você vai ter que entender o fato gerador de cada tributo, né, e qual a vinculação, e se existe uma vinculação desse fato gerador com uma atividade estatal, por exemplo. Se existe uma vinculação com a atividade estatal, ele é vinculado. Se não existe, é não vinculado. Então, quer dizer, utilizando o mesmo critério, você já definiu dois grupos, não vinculado e não vinculado. Então, no grupo vinculado, você vai colocar todos os tributos ali que tem uma vinculação com a atividade estatal. E no segundo grupo, você vai colocar todos os tributos que não possuem essa vinculação. Né? Mas, utilizando o mesmo critério, você poderia definir mais categorias. Dependendo de cada critério, a quantidade de categorias ela modifica.
A segunda regra, o conjunto de categorias ele deve ser exaustivo. Para ser feito, quando você tem conduzido de categorização, o conjunto de categorias deve ser exaustivo. Ou seja, nesse caso, utilizando o critério, né, de vinculação ao faseador, para ser exaustivo só existe vinculado ou não vinculado, não tem outra opção. Então, nesse caso, seria duas, mas está sendo exaustivo. Agora, se você for utilizar, por exemplo, for classificar as taxas de juros, aí você vai utilizar o critério, quer ver um critério? Poderia ter vários, por exemplo, o crescimento da taxa, poderia ser a capitalização utilizada, poderia ser, quer ver, a forma como a relação, por exemplo, com efeitos tributários, a relação com efeitos inflacionários, né? Para cada um desses critérios vai ter uma quantidade de categorias. Mas para ser exaustivo, você tem que colocar todas as categorias dentro do critério. Se foram 3, coloca 3, se forem 10, coloca 10, se for 1 milhão, você vai ter que colocar 1 milhão. Então, cuidado com o critério. Se não for capaz de colocar 1 milhão de categorias, seleciona um critério que tenha uma quantidade menor de categorias, porque precisa ser exaustivo, para que seja completo. A terceira regra, as categorias do conjunto devem ser mutuamente exclusivas. Né? No caso, né, da despesa tributária, ou o tributo ele é vinculado, ou ele é não vinculado. Não tem como ser as duas coisas. Isso é mutuamente exclusivo. Né? Se o tributo está num grupo, ele necessariamente não pode estar no outro grupo. Não, né? Se você coloca um tributo nos dois grupos, então tem um conflito aí, tem uma contradição. Aí isso precisa ser corrigido. Né? Como que um tributo ele pode ser ao mesmo tempo vinculado e não vinculado quanto ao fato gerador? Não é possível. Né? Então, ou ele é vinculado ou não é vinculado. Ou a taxa de juros é composta ou ela é simples. Né? Existem taxas de juros denominadas mistas enquanto a capitalização, né? Que, por exemplo, utiliza juros compostos, né, por um período inteiro e juros simples para um período fracionário. Mas, em via de regra, tecnicamente falando, esse é mutuamente exclusivo, né, essa classificação pela capitalização em 3 categorias: capitalização composta, capitalização simples e capitalização híbrida. Né? Só que esse híbrido não quer dizer que é composta e simples ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo. Para um período inteiro, ela é só composta. Para um período fracionário, ela é só simples. Por exemplo, você quer calcular os juros de um mês, 2 dias e 2 horas. Não é comum, mas em alguns casos dá para se calcular isso. Por período inteiro de um mês, você tem a taxa de juros mensal. Aí, por período de um dia, de alguns dias, você vai ter que calcular o proporcional de um dia. E para algumas horas, o proporcional de algumas horas. Então, normalmente, para facilitar o cálculo, nessa parte fracionária utiliza-se o juros simples. Mas em cada etapa, utiliza apenas uma taxa de juros. Então, precisa ser mutuamente exclusivos nessa categorização. Uma outra técnica utilizada para organizar os dados, muito utilizada, é a tabulação. Né? E como o próprio nome diz, a tabulação é a criação de tabelas. Né? Os dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, eles são apresentados na forma de tabelas, que são muito bem-vindos, né? Que organizam muito bem os dados, né? Em artigos, livros, TCC, de uma forma geral. Como técnicas de análise e interpretação de dados, existem muitas. Né? A leitura foi inserida também, né? Embora ela não seja muito citada como técnica de análise, ela foi ressaltada no livro para lembrar, né, da importância de ler e reler o trabalho o tempo todo, em todas as fases. Né? É preciso ler e reler o tempo todo. Né? Mas as técnicas de análise de dados existem muitas. Né? Por exemplo, análise bibliométrica. Né? A análise bibliométrica, né, ela é utilizada normalmente em revisões sistemáticas, mapeamentos sistemáticos. Né? Tem o objetivo de quantificar, embora ela não seja uma pesquisa quantitativa, esse quantitativo de uma forma geral, né, de uma forma genérica, assim dizendo, de forma lato sensu, né, essa quantificação feita pela análise biométrica, ela serve, por exemplo, para levantar a quantidade de um tipo específico de trabalho, né, quantidade por ano de publicação, quantidade por orientador, por pesquisador, por programa de pós-graduação, por linha de pesquisa, por instituição de pesquisa, autor, país, estado, região, cidade, área, subárea, enfim. Esse é o critério que foi utilizado. Tem uma lista desses critérios, né, lá na página 146 do livro. Só dá uma olhada. Uma análise de conteúdo,
né, que também, normalmente, ela é muito utilizada em revisões sistemáticas, mapeamento sistemático, né, essa análise de interpretação, normalmente ela é utilizada em pesquisas quantitativas, né, diferente da análise de discurso, que ela é utilizada em pesquisas qualitativas. Né? Há alguns autores que falam que a análise de conteúdo também pode ser utilizada em pesquisa qualitativa. Mas, normalmente, a análise de conteúdo é para pesquisa quantitativa, dividida em 3 fases, né? A pré-análise, a descrição analítica e interpretação referencial. Né? Um autor consagrado sobre a análise de conteúdo é o Bardan. Né? Quem quiser entender mais de análise de conteúdo pode abordar livros, né, artigos de Bardan. A análise de discurso é normalmente feita em pesquisas qualitativas, né? Existem vários autores, né, que pesquisam a análise de discurso. A exegese bíblica, ela é uma técnica de análise muito utilizada na área de teologia e ciência da religião, né? É uma técnica, né, que ela parte, né, do pressuposto que um texto bíblico ele não pode ser interpretado no ipsis literis, né? Você lê um texto e já sai tirando conclusões dele, achando que ele é verdade. Não, você precisa cruzar com relatos paralelos, com referências cruzadas, você precisa abordar diferentes versões bíblicas. O ideal é você cruzar com livros, né, da religião, que está com de outras religiões, para você ter visões diferentes, de uma forma mais ampla, profunda, né? É isso aí que exegese bíblica, né? Diferente simplesmente você ler um texto, um conjunto de textos e sair tirando conclusões lá, achando que aquilo é verdade, que não tem o menor sentido. Isso não é científico, né? Trabalhos científicos da área de teologia e ciência das religiões precisam seguir à risca os procedimentos da exegese bíblica. E uma outra técnica também utilizada na área de teologia e ciência da religião é a hermenêutica, né? Após feitos os procedimentos técnicos da exegese, se faz a hermenêutica, é a interpretação desses dados obtidos pela exegese, né? A meta-análise, né? Meta-análise é muito utilizada também em revisões sistemáticas, né? Mas meta-análise e revisão sistemática não são sinônimos, igual, como alguns até pensam, né? Tem um detalhamento feito pelo Ministério da Saúde, né, que foi incluído no trabalho, no livro, né, para quem quiser entender. E existem outras análises também, né? O livro não foi exaustivo nas técnicas de análise. Existem muitas análises. Eu poderia, por exemplo, falar de análises estatísticas qualitativas, né? A análise bibliométrica pode ser incluída lá nas análises estatísticas qualitativas. A análise lexicométrica, que não foi abordada no livro, também é utilizada como análise estatística qualitativa, por exemplo, a análise de similitude, né, nuvem de palavras, e dentre outras, né, que são operacionalizadas normalmente por softwares, como o Elamutec, que é gratuito, e outros que são pagos. Existem análises estatísticas que são quantitativas, que não foram abordadas diretamente no livro, mas já foram citadas tanto no vídeo anterior como nesse também: análise de sensibilidade, teste de hipóteses, análise de regressão, análise de correlação, análise de variância, etc. Né? Agora, sobre técnicas de formalização dos dados. Após os dados serem coletados, registrados, organizados e sistematizados, aí entra a etapa da formalização. O que é formalizar os dados? É dar forma. E a forma vai depender de qual o seu objetivo com o trabalho. Se você quer enviar para um evento, né, e o evento aceita só resumos ou simples expandidos, então a forma vai ser o resumo simples expandidos. Né? Se o evento aceita artigo, então você vai formalizar, você vai colocar na forma de artigo. Você vai enviar para um periódico, né, na forma de um artigo, uma resenha. Né? Alguns periódicos aceitam um resumo, uma biografia, né, um relato de experiência, né, um editorial, enfim. Se você quer fazer um livro, então você vai ter que colocar na forma de um livro. Pode ser também um banner, um pôster, uma maquete, uma obra de arte, uma máquina, um dispositivo eletrônico. Né? Você vai apresentar para uma banca examinadora de um curso de graduação ou pós-graduação, então é um TCC, né? Que na graduação normalmente é uma monografia, né? Uma especialização é um artigo, na mestrado é uma dissertação, no doutorado é uma tese, né? No pós-doutorado é um estágio, um projeto, né? Enfim. Você pode também apresentá-lo como plano de negócio, projeto político-pedagógico, né? Um software, uma edificação, um artigo científico, uma exposição cultural, um museu. Né? E cada uma dessas formas elas foram detalhadas no livro. Né? Nesse vídeo não faz muito sentido detalhar
o que já está lá no livro. Então, mas caso você que é discente desse curso acessar o livro, acessar os materiais, assistir essa aula e ficar com dúvida, não hesite em entrar em contato para sanar a dúvida obtida, né? Então essas foram as técnicas de formalização. Depois de formalizado, vem as técnicas específicas para apresentação. E a apresentação basicamente possui 3 técnicas: a exposição oral, a exposição visual e a exposição mista. A exposição oral ela é feita normalmente para a banca, né? Numa banca examinadora você vai expor oralmente para ela, né? Você vai apresentar o seu trabalho, né? Normalmente em 20 minutos, 30 minutos, e a banca, que é composta pelo seu professor orientador ou orientadora, junto com algum outro professor ou alguns outros, tem banca formada por 2, 3 ou até mais professores, eles vão avaliar o seu trabalho e vão aprovar ou não, por meio da exposição oral. A exposição visual, ela é feita, por exemplo, por meio de um banner, um pôster, faixa, maquete, relatório impresso, eletrônico, né? E a exposição mista, que também pode ser feita para a banca, você vai utilizar as duas, né? Você vai expor tanto oralmente, né? Quanto você vai utilizar a apresentação em PowerPoint, você vai utilizar, né, slides, projetos, banner para você apresentar, seja para a banca, seja no evento científico, etc. Uma categoria de técnica específica que não foi incluída no livro, mas que é importante, são as técnicas de publicação, né? Uma de minhas palestras vai focar em periódicos e eventos científicos, ela vai abordar detalhadamente as técnicas de publicação, né? Mas, né, sobre essas técnicas de publicação, pode citar, por exemplo, publicação impressa, né? Publicação digital, publicação das duas modalidades, né? Essas publicações elas podem ser feitas por meio de uma editora, podem ser feitas em redes sociais, podem ser feitas em repositórios, né? Enfim, blogs, pode ser feito de uma forma geral. Mas as publicações, para se alcançar o maior impacto possível e para serem consideradas científicas, precisam ser feitas ou em periódicos científicos ou em eventos científicos. Prioritariamente aqueles que possuem classificação Qualis, da CAPES, né? E na palestra sobre periódico e evento científico eu detalho, né, o que são publicações de baixo impacto, que são o Qualis C, médio impacto, que é Qualis B, e alto impacto, que é Qualis A, né? No Qualis A nós temos A1, A2, A3, A4. No Qualis B é o B1, B2, B3, B4, B5. E o Qualis C só tem C, não tem categorias, né? Então, o Qualis A é alto impacto, né? São as melhores pesquisas, mais refinadas, indexadas nas melhores bases de dados do mundo, né? A Qualis B são de médio impacto, né? Em boas bases de dados também que são indexadas, né? Com impacto menor do que o Qualis A. E o Qualis C normalmente para os pesquisadores iniciantes, que estão produzindo seus primeiros artigos, suas primeiras pesquisas, aí começa no Qualis C, depois quando vai aumentando a qualidade do trabalho, ele publica em Qualis B, depois até alcançar o Qualis A. Né? As espécies de pesquisa, né? Existem várias formas de classificar, né, as pesquisas, né? Existem vários critérios, né? Por exemplo, por objetivo, né? Enfim, por muitos critérios, né? Por tipo de técnicas utilizadas, por tipo de método utilizado, enfim, né? Pelos procedimentos técnicos empregados, são vários critérios para se utilizar. De uma forma mais abrangente possível, falando dessas espécies de pesquisa científica, podemos citar a pesquisa de campo, né? Que ela é feita in loco, né? Numa organização, por exemplo. A pesquisa teórica ou básica, que são as revisões da literatura, né, que podem ser narrativas, sistemáticas, integrativas de escopo. A pesquisa prática ou aplicada, né, que são feitas normalmente por pesquisas in loco, né, dentro de organizações, seja elas empresariais, religiosas, públicas, etc., né, para resolver problemas concretos no dia a dia. Temos a pesquisa original, normalmente feitas em mestrados e principalmente no doutorado, que são aquelas que produzem descobertas científicas, são contribuições significativas para um campo.